E nós abrimos o Jornal da Manhã Paraná te informando sobre as condições das estradas que cortam o Paraná. O Paraná continua com muitos problemas aqui na região leste da capital e do litoral do estado. Então você já sabe, a BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, está totalmente bloqueada. Não há condição de utilizá-la. Se você precisar ir para Santa Catarina, procure rotas alternativas. BR-277, que liga Curitiba a Paranaguá, tem o trânsito bloqueado no sentido litoral. Então não dá para chegar em Paranaguá, em Matinhos, em Guaratuba, pela BR-277. Apenas o fluxo na subida da serra está liberado. O fluxo para descer a serra está totalmente bloqueado. Também tem bloqueio parcial na 116, no sentido de São Paulo, em direção ali a São Paulo, claro, na altura de Campina Grande do Sul, no quilômetro 51, tem uma interdição parcial, sem previsão de liberação, tudo isso em virtude de quedas de barreira, também com bloqueio a Estrada Graciosa, que liga Curitiba a Morretes. Então, você que vai viajar para o litoral, vai viajar para São Paulo, vai viajar para Santa Catarina, tenha atenção redobrada, se puder, adie a viagem, se tiver que ir, procure rotas alternativas, porque esses caminhos que nós indicamos aqui estão todos bloqueados. E nós falamos sobre a tragédia lá, envolvendo o deslizamento de terra na BR-376, na altura de Guaratuba. As equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da PRF e da concessionária seguem trabalhando no local. E uma informação do DENIT é que a expectativa é que a BR-376 tenha um fluxo liberado em pelo menos uma das pistas a partir do dia 1º, ou seja, a partir de amanhã. Mas isso ainda sendo analisado por técnicos do DENIT e do local sem uma informação confirmada. E um dia depois, dessa ocorrência que causou uma avalanche de lama e pedra na rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina, os órgãos ainda não têm uma previsão de até quando esses trabalhos vão durar. O número de vítimas atingidas no acidente ainda é incerto. 2 mortes foram confirmadas pelas autoridades e no fim da tarde de ontem o Corpo de Bombeiros confirmou que 6 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, entre as 6 pessoas resgatadas, apenas uma precisou ser encaminhada para um hospital de Joinville, em Santa Catarina. As outras 5 foram liberadas do local sem ferimentos. E a gente lembra que uma segunda morte foi confirmada também. Ontem, durante a tarde, as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram essa confirmação. O ML também foi acionado até o local. É um trabalho intenso que pode durar aí vários dias ao longo aí dessa semana, da semana que vem, ainda mais por conta da chuva que a gente vê que está incessante ali na região e acaba atrapalhando o fluxo de trabalho das equipes de socorro, que com cães farejadores, com todo o trabalho, vem tentando fazer esse resgate o mais rápido possível. A gente tem uma informação atualizada também de que subiu para 21 o número de veículos atingidos nesse deslizamento de terra. A informação inicial era de que pelo menos 15 veículos entre carros menores e caminhões estavam visíveis e previstos ali nesta tragédia, mas agora as equipes de resgate conseguiram confirmar para 21 o número de carros entre veículos de passeio, caminhões que foram soterrados, portanto a expectativa de que o número de vítimas também aumente. Olha, Bia, e isso é um número preliminar, parcial, pode ser que se encontre mais veículos embaixo da terra. Eu tive lá na região ontem, a imagem é impressionante, quem está na live está vendo agora, o caminhão pendurado ali à beira do precipício, muitos caminhões embaixo da terra. Qual que é a principal dificuldade? É uma pergunta que as pessoas estão fazendo, mas os carros estão visíveis, por que os bombeiros não vão ali nesses carros visíveis pelo menos? É porque a terra está muito mole. Então, primeiro que se pisar ali pode ter um deslocamento mínimo que seja de terra e vai causar um novo desmoronamento, pode causar uma nova avalanche de terra. Esse caminhão, por exemplo, ali, que está com tombado, que é um caminhão container, que está com o cavalo pendurado inclusive, ele está carregado. Então, se você mexer nesse caminhão, pode fazer um novo desmoronamento, porque ele está sendo, inclusive, ali funcionando como estanque para que mais terra não caia. Então, como o solo está muito encharcado, qualquer movimento mínimo que você faça, muitas vezes, pode causar um novo soterramento e, inclusive, colocar em risco mais vidas, inclusive de quem está trabalhando lá. Não podemos perder mais vidas nesse acidente. E o que os geólogos falam? Essa é a grande preocupação, Pedroso, Bia, é que tem que ter 24 horas de solo seco para começar a, de fato, ter segurança para trabalhar no local. E como a gente sabe, não para de chover, está chovendo agora. Ontem choveu torrencialmente,
a tarde inteira lá na região do acidente. Então os bombeiros, que são heróis da nossa sociedade, estão ali fazendo o que podem, mas infelizmente não é possível mexer no local. Então a estrada vai ficar bloqueada por pelo menos essa semana, isso pode anotar aí, né? E a gente torce para que o tempo melhore, é o que a gente tem que fazer. Torcer para o tempo melhorar, para São Pedro dar uma trégua, para que a gente possa começar a movimentar ali e tentar resolver a situação. É uma situação que é desesperadora, mas que infelizmente não há muito o que se fazer. E o governo do estado montou um gabinete de crise, que está concentrando a tomada de decisões e atendimento às vítimas da tragédia ali na divisa do Paraná e Santa Catarina. Exatamente. Sobre esse gabinete, nesse centro de informações, quem tiver algum familiar conhecido que esteja aí desaparecido, uma pessoa que estava nessa rota da 376, pode entrar em contato com os telefones que foram disponibilizados pelo governo do Paraná. A gente vai falar eles aqui de uma forma bem tranquila para que você possa anotar. É 0800 282 8082. Esse é o número do Centro Integrado de Comando e Controle, 0800 282 8082. E tem também o telefone da Polícia Científica, que recebe informações de possíveis desaparecidos. O número é o 41 3361 7242. 41 3361 7242. Tem um outro número importante de serviço para a gente trazer aqui, que é da Prefeitura de Curitiba. Para as pessoas que são moradores ali da região de cidades do litoral, não estão conseguindo voltar, podem ligar para o 156, que a Prefeitura de Curitiba está disponibilizando um serviço prioritariamente para as famílias, para os pacientes que vêm dessas cidades para receber algum atendimento médico em Curitiba. É comum que pessoas ali do litoral venham até a capital do estado para fazer tratamento, exames e consultas e agora não conseguem voltar. Então o telefone para esse serviço é o 156. Também é importante falar que os policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil seguem atuando ali em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Artérias Litoral Sul, que administra a rodovia. Além disso, estão sendo utilizados cães de resgate e aeronaves para identificar possíveis vítimas no deslizamento. Wagner Mesquita, secretário estadual de Segurança Pública, falou sobre o trabalho desse gabinete. A perspectiva é que ela demore muito tempo para ser solucionada. Foi muita terra, a situação climática também ainda não é boa, então isso vai demandar muitas ações de vários órgãos. Estamos instalando o gabinete de crise e vamos emitir boletins diários, orientar a população com informações oficiais. Esse é um momento de muita desinformação e a gente tem que organizar então esse fluxo de ações e de informações. Os órgãos que participam do resgate estimam que pelo menos 6 caminhões e 21 carros de passeios estejam soterrados ou que tenham sido arremessados barranco abaixo. O coronel Fernando Schnig, coordenador da Defesa Civil do Paraná, ressaltou que a concessionária responsável pelo trecho da BR-376 sabia do risco do trecho onde ocorreu o deslizamento e que por isso estava realizando uma obra no local antes do acidente. É uma região de um risco muito alto, né? Nós temos um volume muito grande de massa de terra sobre a pista e, obviamente, o risco é iminente. Obviamente, como tem muita massa de terra, esses números podem aumentar, né? Não podemos também dizer quantas pessoas estão em cada veículo, em cada caminhão desse, porque são números aí que a gente não tem como avaliar nesse momento. A Defesa Civil trabalha como tem feito já nos outros incidentes, inclusive na BR-277, na 116, no sentido de fiscalizar e orientar, né, esses órgãos responsáveis, no caso da 376, a concessionária. Né? A concessionária já estava no local fazendo obras, inclusive, que já é uma área mapeada como uma área de risco, né, dentro dessa serra. Então o trabalho da Defesa Civil se restringe nesse momento à orientação e, obviamente, os meios necessários de apoio para resgate dessas vítimas por parte do Corpo de Bombeiros. O geólogo Renato Lima acompanha desde ontem os trabalhos das equipes de resgate. Ele destacou a instabilidade das encostas e também o risco que ainda existe na região. Uma situação geológica complexa, um desastre com diferentes movimentos de massa, exige uma atenção. Está sendo oferecida essa atenção pelo Corpo de Bombeiros, pela Proteção Civil do Estado do Paraná. A empresa está com a sua equipe mobilizada. Tem que ser tratada com cuidado, o monitoramento da encosta tem que ser feito permanentemente e, à medida em que for sendo possível, ir avançando na limpeza das áreas e também no reconhecimento das áreas que foram afetadas. O governador Ratinho Júnior também se pronunciou sobre o desastre que aconteceu na BR-376 em Guaratuba e sobre as fortes chuvas na região. Vamos conferir o que ele falou.
Ali a situação é muito crítica, né? Nós temos um risco muito forte ali primeiro daquilo que já aconteceu, que já foi uma tragédia que nós nos solidarizamos, né, com as pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a sua vida e que passaram por esse momento muito duro, mas também existe mais risco ainda de outras regiões durante ali todo o percurso da rodovia, tanto da 277 quanto da 376. Nós tivemos também problema na rodovia da Graciosa, que tem outros pontos que podem também ter um desmoronamento. Então, a vigilância é grande. Nós tivemos que limitar, inclusive, o número de bombeiros que estão participando de toda essa parte estratégica de retirada dessas vítimas, né? Porque justamente tem pontos que ainda podem acabar desmoronando. Então, agora, esse gabinete de crise tem toda uma coordenação da Secretaria de Segurança, juntamente com a equipe de infraestrutura. Nós estamos com vários geólogos ali participando de todo esse monitoramento e, obviamente, torcer para que pare de chover o quanto antes. Isso dificulta o trabalho e acaba impedindo também de um aprofundamento ainda maior da equipe de Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. É realmente um momento muito duro, né, de monitoramento de toda a nossa equipe da Defesa Civil e automaticamente organizar o trânsito de tudo isso, né? Nós montamos também uma equipe junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a nossa Polícia Rodoviária Militar, de um trabalho de organização de toda essa mobilidade. Então nós estamos desobstruindo a rodovia da Graciosa, provavelmente ali será uma rodovia de passagem de carros ligando o litoral até a nossa capital e nós estamos desviando o trânsito também para outras rodovias, 116, até que a gente consiga criar um fluxo ali que dê segurança para passar nessas duas rodovias que são importantes para o Estado. É importante lembrar mais uma vez os telefones de atendimento para familiares das vítimas do deslizamento de terra na 376. Então, se você tem um familiar, algum conhecido e não consegue contato com essa pessoa que estava em rota pela rodovia, o telefone é o 0800 282 8082. É o número do Centro Integrado de Comando e Controle. E ainda o número da Polícia Científica, 41 3361 7242. Vamos lá, falar sobre agora as informações que circundam essa tragédia. Claro que a cobertura agora é em busca de vítimas, orientando familiares, mas é importante também falar sobre o que está no entorno disso. Me chamou a atenção a entrevista que acabamos de escutar do coronel Fernando Schunick, que é da Defesa Civil. Ele disse que a concessionária sabia do risco, que inclusive fazia obras ali na região. Agora, você começa a entender, quando a gente fala aqui do tal pedágio de manutenção, falam pra caramba do contrato de Santa Catarina, não é? Não, porque lá é barato, porque lá funciona. Olha aí, quem tá dizendo isso é o coronel Fernando Schunick, que a concessionária sabia do risco, não monitorou direito, pelo menos segundo o coronel. A concessionária emitiu nota dizendo que não apresentava risco, né, que por isso que o trânsito estava liberado. Estou trazendo aqui os dois lados. A concessionária nega, mas a Defesa Civil levanta essa discussão. É o tal do pedágio de manutenção, que não prevê obras estruturantes. É o pedágio que pinta a faixa, tapa buraco e roça mato. Dá nisso. Será que não é preciso fazer um projeto maior ali para esse trecho de Santa Catarina? Toda vez tem problema ali. Essa vez foi o maior problema registrado, pelo menos que eu lembro até agora. Mas volte e meia tem que ir de barreira ali. Para quem conhece bem a estrada ali, no início da serra, da descida da serra, para quem vai de Curitiba para Joinville, tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, um grandão, que é coberto e tudo. Atrás do posto tem uma encosta, ali teve deslizamento. Então, vários pontos da estrada, né, sofrem com isso. Aí tem que dar a palavra aos engenheiros para ver como é que resolve isso. Mas deve ter alguma obra que previna isso. O mundo todo já avançou nesse sentido. Nós não avançamos e aí, infelizmente, perdemos vidas nessa tragédia aí. Então é importante reforçar isso. Quando a gente está discutindo o pedágio, inclusive a 277, que está parada também, né? Que também está nos lotes novos de licitação que devem acontecer no ano que vem. A gente tem que prever essas grandes obras justamente por isso. Não é só para ampliar a capacidade de fluxo, mas também, Pedro, principalmente para garantir a segurança de quem circula. Vocês sabem que eu sou chato aqui, eu sou o cara
no jornalismo paranaense que mais fala sobre a importância das estradas. E eu sempre digo aqui, estrada não é asfalto. Estradas são corredores de vidas. E isso se prova, infelizmente, nessa tragédia. Mostra também, Mark, né, que quanto mais alongado continuar esse debate, pensando agora nos paranaenses, porque assim, nós temos que ter as ações necessárias, o governo do Paraná tem feito tudo, o governo de Santa Catarina, os atores envolvidos, corpo de bombeiros, socorristas, todos têm sido absolutamente muito ágeis para poder atender as vítimas. Agora, a gente não pode deixar de aprender as lições que esse tipo de tragédia nos ensina. Então, esse debate que querem reiniciar em relação ao pedágio do Paraná, quanto mais alongado ele for, quanto mais moroso ele for, quanto mais essa disputa simplesmente por picuinha política ou por bravata eleitoreira ou para tentar descredibilizar o que já foi construído, ele prejudica sim os paranaenses. Olha só o que a gente sofre também naquela outra queda que já levava ali para o nosso porto. Outras tragédias podem acontecer se você não tiver o monitoramento e principalmente as obras de contenção. Então é importante que essa questão que a Gleice muitas vezes fala, que o PT muitas vezes fala, a gente precisa superar isso. O modelo tem que ser definido e as obras, as concessões, ela tem que acontecer com celeridade, Mark, para que outras tragédias não aconteçam. E se acontecerem, a gente vai saber sim que existem responsáveis que tornaram ainda mais morosas as soluções possíveis.